Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista é também um oferecimento especial da água mineral Verágua, que é produzida em nosso estado, obedecendo os mais rigorosos padrões de qualidade. Quando você for comprar a sua água mineral, peça Verágua, tá certo? E a grande promoção do Pague Pouco e do Barriga Verde, a promoção Tudo em Dobro, que está sorteando 2 casas com 2 carros 0 km na garagem, é a maior promoção do Acre no momento. Porque você pode realizar os 2 sonhos, os 2 maiores sonhos de qualquer pessoa. Ter a sua casa própria quitada e seu carro 0 km quitadinho. É sonho mesmo, né? A minha casa é financiada, meu carro é financiado. Eu ainda não tenho quitado ainda, pra você ter ideia. É o sonho de qualquer pessoa. Então, olha só, você pode participar comprando no Pague Pouco e no Barriga Verde. A cada R$30 você preenche o cupom, deposita ali na urna e torce. Quem sabe você não ganha a sua casa linda. São 2 casas com 2 carros. Um sorteio agora em agosto e outro sorteio em fevereiro de 2013. Promoção Tudo em Dobro do Pague Pouco e do Barriga Verde. Que maravilha, hein? Estou aqui batendo um papo com o deputado federal Cibá Machado. Deputado, se eu não me engano, o senhor é o deputado que mais disponibilizou recursos de emendas para o Instituto Federal do Acre, o IFAC, Instituto de Ensino Federal do Acre, que vive um clima de tensão por conta deste conflito entre servidores e o atual reitor Marcelo Minghelli. Essa disputa entre a articulação sindical, comandada pela CUT, e o movimento PT, que é, enfim, liderado, tem como fundador, inclusive, o próprio reitor Marcelo Minghelli, tem aí mostrado muita polêmica. Dossiê apresentado ao Ministério Público Federal, é um grupo denunciando o outro de ações levianas dentro, enfim, da gestão pública do IFAC, benefícios para grupos, enfim. Como é que o senhor vê essa situação, já que o senhor é o parlamentar que mais atua nessa área? Bom, eu sou muito amigo do Marcelo, do pessoal da CUT, da Rosana, fui presidente da CUT do Acre e tal. Tem medidas administrativas dentro do Instituto, em relação à reitoria e servidores, só que isso foi gerando um desgaste de tratamento entre as partes, que chegou a algumas notícias que inclusive já veiculada pela imprensa do Estado. De um lado eu estou entendendo assim, o Instituto Federal tem uma missão muito nobre, né, criado pelo presidente Lula, que é levar a tecnologia de ponta melhor possível para as pessoas mais carentes do país inteiro. São 4 campi no Acre, aqui, né? ele tem Cruzeiro do Sul, Rio Branco, são 2 em Rio Branco. 2 em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena e Chapuri. São 2.300 alunos? 2.300 alunos. E é ensino superior técnico. E tudo assim, em curto espaço de tempo, né? Teve muitos outros reitores antes do Marcelo, problemas de toda a ordem, que tem um problema muito grave, porque quando se criou o Instituto Federal do Amazonas, aí ele é o tutor da criação do Instituto Federal do Acre e de Rondônia. Portanto, o Instituto Federal do Acre não tem tanta autonomia administrativa e financeira ainda. Eu fiquei sabendo disso agora. Tanto é que já estive lá no MEC com o Marcelo, tentamos mudar esse quadro, estamos rogando que nosso ministro Mercadante mude isso. Então, o que eu estou tentando ver é que, se o problema que está colocado é um problema eminentemente administrativo, que se resolva, então, da maneira administrativa. Se tiver que ir até a justiça, que se resolva na base da justiça. Mas que o Instituto, a sua instituição, não pode ser prejudicada em relação a qualquer coisa disso. E eu estou tentando, na medida do possível, também abrir esse diálogo e tentar facilitar também um pouco isso. Mas o senhor concorda que há uma disputa, no pano de fundo, é uma disputa política no IFAC? Eu acho que nasceu de coisas que não era isso, não. Possa ser que hoje seja interpretada dessa maneira, né? Mas então vamos tentar ver se a gente reverte um pouco essa situação. Deputado, o senhor foi parabenizar ministros do Supremo pela recente decisão sobre o sistema de cotas raciais na Universidade de Brasília. Se não me engano, na semana passada o senhor esteve lá, acompanhado de outros deputados. O senhor sempre defendeu as cotas raciais. Por quê, deputado? Eu até disse que essa decisão do Supremo, ela é mais forte do que a Lei Áurea, a decisão da princesa Isabel. Mesmo? É claro que algumas pessoas não gostaram do que eu falei. Mas por que eu falei isso? E quando eu falei isso, como eu estive lá, e ele reproduziu isso para mim. Porque a decisão da princesa Isabel não foi uma decisão da princesa Isabel, foi uma forçação. Primeiro, tinha uma luta brasileira contra a escravatura. O movimento abolicionista era muito forte. Muito forte, e isso é verdade.
E segundo, havia uma pressão da Inglaterra de encerrar isso. O Brasil era o último país. Era o último país que ainda vivia com essa escravocrata. realidade. E então havia uma pressão interna e externa e ela chegou a isso. No caso do Supremo, a decisão foi de livre vontade do Supremo. Não havia nenhum tipo de pressão para tomar essa decisão. Então é muito forte isso. E aí fomos muito bem recebidos, é uma pessoa muito educada. O ministro Aires Brito. Aires Brito, exatamente. Então eu fiquei muito contente, falei para ele, nós vamos agora protocolar na próxima terça-feira o requerimento de moção de aplauso e vamos até fazer uma sessão solene de homenagem ao Supremo. Aí o que Mas houve? essa é uma adesão do Supremo para a Universidade de Brasília, ela não se estende Não, às assim, demais. como agora Cria-se uma jurisprudência. Agora o que tem que acontecer é que o movimento negro brasileiro tem que ir para cima das universidades, negociar que se o medo era da inconstitucionalidade, não existe mais. Então agora pode estabelecer as cotas. O Supremo criou uma E eu espero que aqui no Acre todo mundo siga esse caminho. O senhor também parabenizou o ministro com relação à decisão sobre as terras indígenas Caramuru, Catarina, Paraguaçu, na Bahia. Bahia. Então, o pessoal lá, é um debate, o que tem a ver? Mas isso tem a ver porque uma decisão dessa repercute em todo o Brasil, no país inteiro, inclusive no Acre e Roraima, que tem muitas reservas indígenas. Onde tiver conflito dessa natureza, você já tem um procedimento. Eu vi que o ministro Marco Aurélio de Mello foi o voto contrário, contrário aos índios. A ministra Carmen Lúcia fez um relatório muito bonito, favorável aos indígenas. Mas o senhor não acha... O ministro Marco Aurélio Mello disse, olha, o que nós vamos fazer com aqueles que já compraram as terras de boa fé, não sabendo das origens desta terra, como é que fica as suas benfeitorias, o seu ressarcimento, e devido à extensão da área ser tão grande, não poderia haver uma composição, se mantém uma pequena área para os produtores, para os fazendeiros, e se estabelece uma linha de área de reserva indígena, enfim. O senhor não acha que a decisão do Supremo foi extremista demais em favor dos índios? Talvez assim, do ponto de vista de uma solução que já é antiga, né? O problema foi gerado no início dos anos 60, na época o governador da Bahia era Antônio Carlos Magalhães, e ele que fez o documento de cessão da área para estas pessoas, e então, a partir de um determinado momento, você vai gerando o direito de posse também, né? Vai gerando isso. Tem ambiguidades? Tem. Agora, o que eu quero entender é que a decisão do Supremo não impede que o governo da Bahia possa, então, encontrar uma solução baseada nessa tese do ministro Marco Aurélio. De indenização. Que eu concordo com ele, porque se as pessoas entraram de boa fé... Sem dúvida. Então, nós não podemos colocar na responsabilidade única dela o prejuízo que foi estabelecido. Mas, ao mesmo tempo, qual é o problema? Eu entendo que questão indígena, Alan, nós estamos vivendo uma situação que os pecuaristas colocaram agora a PEC 215, dizendo que qualquer terra indígena no Brasil, inclusive as que já foram homologadas, tem que passar por uma revisão do Congresso. E você sabe que quando se trata de terra no Brasil, o problema que nós vamos viver em relação a isso. Eu quero entender que isto também vai ser uma espécie de uma rediscussão sobre o que nós vínhamos tendo um problema que era a possibilidade de revisão de terras indígenas no Brasil. Então, sobre este aspecto, eu quero dizer que eu fiquei também muito agradecido e muito até emocionado com essa decisão. Aliás, o Supremo tem tomado decisões importantes nos últimos dias. Aí agora eu vou deixar o senhor no assar, justo? E a decisão sobre o mensalão, deputado? Eles estão falando que o relator vai apresentar o seu primeiro... Ministro Lewandowski. No Congresso a gente chama de parecer, né? Eu não sei como é que é. Uma espécie de parecer. Parecer, né? Agora, nos próximos 30 dias. Então, a primeira versão vai ser colocada e, a partir disso, é que nós vamos ter um entendimento mínimo de como é que o Supremo vai, de fato, conduzir esse julgamento. O senhor acha que Dirceu, Delúbio e o restante da turma vão ser condenados, deputado? Olha, eu ainda entendo, Alan, que talvez, do ponto de vista dos autos, você não tem como provar a existência de mensalão. Não tem como. Deputado, porque não tem. A peça é clara. O que é um mensalão? Mensalão é porque Roberto Jefferson teria dito na televisão... Ele disse mesmo todas as letras. O Zé Dirceu pagava X reais por mês para cada deputado para votar a favor do governo. E com a anuência do presidente Lula, Mas isso não pode, nunca teve isso, Alain. Eu estou lá dentro, eu conheço. Agora, se ele quiser dizer que
havia prioridade de liberação de emenda para deputado da base e tal, mas aí você tem que condenar todos os governos, porque todos os governos formam uma base e negociam a liberação de recursos conforme a conjuntura política do ano. Então o senhor acredita piamente que o Supremo vai inocentar todos os envolvidos? Não sei se inocentaria, porque também tem um princípio do equilíbrio da... Como é que eu vou chamar aqui a palavra, meu Deus? Como nós estamos falando aqui do princípio da decisão da terra indígena, do princípio da decisão da cota racial e tal. Não foi um apego à lei em si, mas foi a um princípio humano que os levaram àquilo. Então possa ser que ele julgue como o Congresso julga um parlamentar. Por mais que o parlamentar queira dizer que é inocente, se o Congresso quiser julgá-lo politicamente, faz. O faz, é verdade. E aí eu acredito que possa haver uma tese, que mesmo uma peça vindo dizendo, eu não encontro fundamento sobre isso que o Roberto Jefferson disse, mas o caso já tomou notoriedade brasileira tamanha que nós vamos tomar atitude em relação a isso. Talvez seja isso. Pode ser isso mesmo. Deputado, e sobre esses últimos conflitos na região de fronteira, quando recentemente o exército boliviano expulsou uma família de colonos lá de Capixaba, queimando a casa dessas pessoas com atos de violência. O senhor não acha que extrapolou o governo boliviano? O aceitável. Né? O senhor não acha que extrapolou, deputado? Não é preciso que a diplomacia brasileira tome alguma eu digo para você o seguinte, sobre isso? A Bolívia, está clara, está defendendo o território dela. Mas antes do Evo Morales, eles não tinham esse tipo de atitude. Não tinha, mas porque a Constituição veio depois criando a faixa de fronteira. Então, no Brasil, faixa de fronteira são 150 quilômetros, que vem do Rio Grande do Sul ao Amapá. E o caso da Bolívia, depois do Evo Morales, a Constituição criou 50 quilômetros. Com a condição de que os brasileiros que estão lá ou se tornavam naturalizados bolivianos ou teriam que sair. Para sair, tinham dois caminhos, ou voltar para o Brasil ou ir para outras terras na Bolívia. Para ir para outras terras na Bolívia, o Evo Morales não tinha dinheiro para comprar essas terras. O Lula acertou com o Congresso. 10 milhões de reais. 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Para reassentar essas pessoas. Que foi mandar para reassentar a família. Tem família que não se adaptou, porque é mais para perto dos picos, das cordilheiras. Não se adapta com aquilo. E vai para onde? E aí teve uma demora do Brasil também adquirir as terras para poder assentar e tal. Agora, esta família não tem culpa de morosidade, seja do lado de lá ou do lado de cá, para ser atendida dessa maneira. Não seria mais fácil assentar essas pessoas do lado de cá do Brasil, que é bem pertinho da área dela e está dentro do território brasileiro? Eu concordo com você. E eu tive agora lá no Itamaraty, eu também, tá? O Nilson mandou para mim, o Nilson Mourão, né? Mandou para mim como é que foi, depois teve uma reunião lá em Capixaba, que até o governador teve junto, e o Itamaraty está por dentro do assunto. E o que ouvi lá do Itamaraty, o que interessa agora, rapidamente, primeiro, que a violência não pode ocorrer, porque o brasileiro que está lá não tem nenhuma culpa se tem morosidade da burocracia. Segundo, acelerar que o INCRA adquira logo as áreas para poder garantir e tal. Mas tem um outro problema que quem tem um boizinho, uma vaquinha lá, não pode trazer. Até o boi do rapaz. Não pode trazer para cá por causa do controle de zoonose. Se a gente... Então, não é tão fácil, não é para amanhã. Tem muita coisa para poder acontecer. Mas o importante é o seguinte, da parte do governo do Estado, o governador já deixou toda a estrutura mínima necessária para poder fazer esse atendimento. E o Itamaraty vai se encarregar ele mesmo de mobilizar tudo que for de órgão do governo federal, seja o Ministério da Agricultura por conta do gado, seja o INCRA por conta da área de terra, para a gente tentar solucionar imediatamente o assunto. Eu sempre defendi a tese de que, como eles estavam do lado boliviano e na região de 50 quilômetros da faixa de fronteira, seria muito mais fácil reassentá-los no Brasil, se gastaria menos dinheiro, não haveria problemas de adaptação e se resolvia o problema da soberania boliviana e dos próprios colonos e pequenos fazendeiros. Cria-se uma complicação, deputado. Mas, enfim, como o senhor falou, é a burocracia do país. É a burocracia. Deputado, infelizmente, nosso tempo está estourado. Eu agradeço de coração, mais uma vez, a sua vinda aqui ao nosso programa. Sempre bater um papo conosco, sempre inteligente, o deputado Ciba Machado. Obrigado pela tua vinda, deputado. Que diga, obrigado. Prazer imenso tê-lo aqui mais uma vez. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.